Meu nome é Gregório Félix. Sou arqueólogo e pesquisador paranormal. Depois de anos de busca, finalmente encontrei a antiga mansão Humboldt e, dentro dela, o lendário Grimório da Família, com as mais incríveis histórias, e em uma delas está o conhecimento que busco por todos esses anos. Mas ao abri-lo, correntes saltaram de dentro dele, me prendendo e me ligando ao livro de uma forma sobrenatural. Depois de muito tentar fugir, finalmente entendi. Nem a tempestade, nem a noite terminavam. Não enquanto eu não lesse todas as histórias do velho livro. Eu sou prisioneiro não só do livro, mas da noite também. Eu sou Gregório Félix, e essas são as histórias da Noite Sem Fim. E se você tivesse a chance de trocar anos da sua vida por beleza e juventude eternas, aceitaria? Até onde você iria para conquistar aquilo que mais deseja? Hoje, você vai conhecer a história de duas amigas. Um bosque, uma cabana esquecida e um espelho amaldiçoado que mudou seus destinos para sempre. Era noite no bosque. O vento assobiava entre as copas das árvores e a chuva caía em rajadas, lavando a trilha por onde corriam duas jovens mulheres. Seus nomes eram Erina e Zoe. Amigas inseparáveis, acostumadas a explorar aquele lugar como se fosse uma extensão de suas próprias almas. O bosque sempre lhes dera paz, mas naquela noite seria diferente. O destino havia preparado algo sombrio. A tempestade as forçou a se afastar do caminho habitual. Entre relâmpagos e trovões, descobriram algo que jamais tinham visto antes. Uma cabana antiga, escondida entre as árvores, tão envelhecida que parecia ter sido esquecida pelo próprio tempo. As paredes eram de madeira escura, o telhado quase desmoronando, e a porta parecia pedir para não ser aberta. Mas o medo e a curiosidade andam lado a lado, e juntas empurraram a porta rangente e entraram. O ar dentro da cabana era pesado, carregado de mofo e silêncio. Cada passo fazia o assoalho ranger como se a casa reclamasse da invasão. No canto mais escuro, um baú chamava a atenção. A madeira estava marcada por entalhes estranhos, símbolos que nenhuma delas compreendia. Era como se o objeto tivesse sido colocado ali de propósito, por outras pessoas em outro tempo, esperando por alguém que quisesse abrir. E dentro dele, um único item, um espelho de mão, arredondado, com uma moldura grotescamente ornamentada, quase viva. Erina, tomada pela curiosidade, foi a primeira a olhar. O que viu fez seu coração acelerar. Não era apenas o seu reflexo. Era uma versão dela mesma mais jovem, quase adolescente, com uma beleza tão perfeita que parecia impossível. A pele brilhava, os olhos cintilavam, e por um instante, ela acreditou que o espelho mostrava o que poderia ser, ou talvez o que deveria ser. Zoe, relutante, também se aproximou, e seu reflexo a apunhalou. No espelho, viu-se como uma velha de 90 anos. A pele enrugada, os olhos opacos, o corpo curvado pelo peso do tempo. O grito das jovens ecoou pela cabana, e as duas fugiram em desespero, atordoadas, jurando nunca mais voltar. Pois uma estava se sentindo como uma modelo, e a outra como uma senhora muito idosa. Mas o espelho não havia terminado sua obra. Na manhã seguinte, diante do espelho de seu banheiro, Zoe percebeu algo terrível. Ela não era mais a mesma. Seus cabelos ficaram totalmente brancos, e as rugas se espelharam por todo o seu rosto. Era como se aquela imagem assustadora do espelho na cabana se tornasse realidade. Em pânico, correu até a casa de Erina. E lá encontrou a amiga radiante, ainda mais jovem e bela do que no dia anterior. A diferença era impossível de ignorar. Uma era o oposto da outra. Como se a beleza de uma sugasse a vida da outra. Decidiram voltar à cabana, e por fim aquela situação macabra. Zoe queria destruir o espelho. Já imagina ele estilhaçado e quebrado. Mas Erina já estava intoxicada pela bela e pelo poder que aquele estranho espelho oferecia. Quando Zoe tentou tomar a frente, Erina arrancou o espelho de suas mãos, empurrou-a ao chão e fugiu, levando consigo o objeto. Nunca mais voltou. Os anos seguintes foram cruéis. Para Erina, apenas glória. Ela se tornou uma modelo internacional, adorada pelo mundo inteiro. A ideia do espelho ser quebrado tornou-se sua obsessão. Viajava de iates e aviões privados. Frequentava festas em palácios e mansões, e sua juventude parecia eterna. Sua beleza não apenas abria portas,
mas moldava sua vida como se o destino se ajoelhasse diante dela. Mesmo com o medo do espelho ser destruído, para Zoe, apenas dor. Ela envelhecia em ritmo acelerado, definhando dia após dia. Seus ossos frágeis, a pele enrugada, os olhos cansados. A sociedade a via como vítima de uma doença rara, mas apenas ela sabia a verdade. Cada ruga, cada fio branco, cada perda, era o preço do pacto de Irina. Décadas se passaram. E na noite mais importante da carreira de Irina, o auge de sua fama, ela se preparava para desfilar na maior semana de moda da Europa, diante de holofotes e flashes, com o mundo inteiro aos seus pés. A suíte de hotel era luxuosa, com vista para o mar, repleta de joias, vestidos e perfumes caros. O noivo milionário a esperava no saguão. Parecia o final perfeito para sua trajetória. Após Irina sair, o serviço de quarto entrou para arrumar a suíte. Mas tudo foi revirado no quarto inteiro. Gavetas abertas, travesseiros rasgados, malas vasculhadas. Era Zoe, mesmo muito velha e cansada, sempre estivera à espreita. Silenciosa, paciente, em busca de uma oportunidade. Disfarçada de camareira, entrou na suíte e encontrou o que buscava. Uma valise trancada. Com uma pequena estatueta de pedra, quebrou o cadeado. E lá estava o espelho. O mesmo espelho que selara seu destino tantos anos atrás. Zoe ergueu o objeto com mãos trêmulas. No espelho, viu-se novamente como uma anciã de 90 anos, um corpo cansado, os olhos apagados. Por um instante, quase desistiu. Mas então respirou fundo, e com toda a força que ainda tinha, arremessou o espelho contra o chão. O impacto foi ensurdecedor. O vidro se estilhaçou em centenas de fragmentos, e uma névoa branca se espalhou pelo quarto. O som que ecoou não era apenas o de vidro quebrado, mas o de algo antigo e maligno se desfazendo. Quando a fumaça se dissipou, Zoe não era mais a mesma. A velhice desaparecera. No espelho despedaçado, os fragmentos refletiam um novo rosto. Jovem, radiante, pulsando vida. Mais bela do que jamais fora. Ela caminhou para fora da suíte. Todos no hotel pararam para olhar. A camareira velha havia desaparecido. Agora, diante deles, passava uma mulher de beleza incomparável, como se tivesse nascido para brilhar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o desfile começava. As luzes se acenderam. O público aguardava com expectativa pela entrada triunfal da estrela da noite, Irina. O nome dela foi anunciado. Os fotógrafos se prepararam. A passarela se abriu. E o que surgiu não foi a modelo internacional. Bem diante dos olhos de todos, algo aconteceu. Irina foi mudando, transformando de uma bela modelo para uma senhora muito idosa. Frágil, enrugada, curvada como uma anciã de 90 anos. O espanto tomou conta daquele lugar. O vestido glamouroso parecia uma piada cruel, incapaz de esconder a decadência. O silêncio tomou conta. O noivo milionário, assustado, levantou-se sem entender o que aconteceu com sua bela e jovem noiva. A plateia inteira, estupefata, assistiu à revelação. O encanto havia se quebrado. A juventude tinha mudado de mãos. Irina, que roubara a beleza da amiga, agora era apenas um espectro de si mesma. E Zoe, a amiga traída, renascia diante do mundo, caminhando para fora das sombras e para dentro de uma nova vida. Agora, o bosque, a cabana, o espelho, tudo parecia parte de uma lenda. Mas naquele instante, em algum lugar, talvez entre os estilhaços de vidro esquecidos no chão de um hotel, uma pergunta ainda permanecia. Será que a maldição havia realmente terminado? O espelho se quebrou, mas será que a maldição acabou? Ou apenas mudou de forma, esperando pela próxima pessoa disposta a pagar o preço da juventude? No fim, talvez a pergunta não seja o que você vê no espelho, mas sim o que o espelho vê em você.